Sejam bem-vindos a mais um podcast Conversa Strong, empresas e negócios da Strong Business School. É uma rotina que temos na faculdade que tem por objetivo conversar com empresários, gestores sobre negócios e também um ponto muito importante é a conexão da academia com a empresa e empresa com a academia. A cultura nossa da Dental Plus é culturar e educar todos os colaboradores, inclusive a todos nós da liderança. Então, é uma gratidão imensa em poder participar efetivamente deste momento único, que eu considero como único, na presença de profissionais qualificados, como o professor Valmir e a professora Marina. Olha, agradecer ao Ari, né, por esse bate-papo e para mostrar que a academia, que a Strong vem se alinhando com as tendências, né, e a necessidade do mercado, visto que a parceria com a Dental já tem, né, estão no quarto projeto com eles, com a CISA já foram 6. Então a gente está direcionando os nossos alunos para as necessidades do mercado, a preocupação em dar a formação com aquilo que está sendo pedido é muito importante, ter esse feedback de volta, né, e que venham mais projetos, né, que venham esses depoimentos para mostrar o quanto a Strong vem caminhando, né, e o quanto as empresas da região têm vislumbrado os nossos alunos e têm dado essa oportunidade para eles. Ela lotou o consultório, deu tudo certo. Compra de material, desenho, deu tudo correto. Aí a gente chegou e falou, por que a gente não faz uma consultoria na área de atividades de convênio odontológico? Sejam bem-vindos a mais um podcast Conversa Strong, empresas e negócios da Strong Business School. É uma rotina que temos na faculdade que tem por objetivo conversar com empresários, gestores sobre negócios e também um ponto muito importante é a conexão da academia com a empresa e empresa com a academia. E esse episódio é um episódio interessante. Vamos conversar com o empresário Ari Barcelos, da Dental Plus. E o Ari vai contar a historinha dele, então ele tem uma conexão, nós temos uma conexão muito grande com a Dental Plus e o Ari tem uma identidade com a Strong também. Ao meu lado, a professora Marina, coordenadora do curso de Ciências Contábeis. Eu sou Valmir Conde, coordenador acadêmico e ministro a aula em algumas disciplinas. Marina, por gentileza, você poderia se apresentar? Olá, pessoal. Bom, é um prazer, Valmir, aceitar o seu convite. Eu sou a professora Marina, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Strong Business School. É um prazer participar dessa conversa hoje com o professor Valmir, juntamente com o Ari. Seja bem-vindo e seja bem proveitoso. Muito obrigado. Ok, Marina, muito obrigado. Então, como eu falei no início, né, o bate-papo vai ser com o Ari Barcelos, empresário, empreendedor da Dental Plus. E nós vamos conversar bastante a respeito, mas uma breve introdução. O Ari, ele é aluno formado da Strong, ele vai comentar depois, mas a conexão da Dental Plus com a Strong com a Dental Plus, nós vamos comentar também os trabalhos em parceria. Ari, agradeço a sua disponibilidade, a sua atenção. Eu sei que você tem a agenda bastante lotada e você dispor esse tempo aqui para com a gente, essa troca de experiência vai ser muito importante. Ari, muito obrigado pela sua participação. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, professor Valmir, professora Marina. A gente fica sempre muito feliz em participar de momentos desses especiais, onde a gente conta com profissionais que educam seres humanos. Eu acho que isso é fundamental. A cultura nossa da Dental Plus é culturar e educar todos os colaboradores, inclusive a todos nós da liderança. Então, é uma gratidão imensa em poder participar efetivamente deste momento único, que eu considero como único, na presença de profissionais qualificados, como o professor Valmir e a professora Marina. É um grande prazer, professor. Muito obrigado, Ari. Eu reforço, né, essa conexão que a Dental tem e o Ari, como empresário, faz essa conexão junto com seus colaboradores, né, introduzir essa cultura organizacional dentro da empresa, conexão com a academia. Sim. E estamos sempre juntos, né? Ari, você, né, a gente tem conversado bastante, você começou a empreender há muito tempo, a Dental Plus completa 30 anos esse ano, já é uma história, tem muita história, né, já a ser contada. Então, fala pra gente, né, sobre o desafio
como empreendedor, como começou a Dental Plus, né? Quais foram os desafios, acertos e erros, as estratégias, nessa jornada aí muito importante. Legal, eu imagino que o tema empreender é um tema de super importância. O empreender, ele é nato, do meu ponto de vista. Pessoas nascem num formato de empreender. Tem pessoas que não têm essa definição. Contando a história rapidamente, você quer saber detalhe mesmo ou eu conto detalhes? Como Detalhes surgiu e detalhes, a então vamos lá. Qual foi a ideia? Tá, né? vamos lá. Eu trabalhei em São José dos Campos por 4 anos. Eu comecei novo, com 18 anos de idade, trabalhando no Banco Real, que nem existe mais, já faz tempo, tá? Estamos falando de empresa há 30 anos. Comecei, a Dental Plus, ela iniciou em 95, então eu já tinha 25 anos de idade quando começou. E em São José dos Campos, formação e banco, a Gabriela, que hoje é sócia da empresa, ela é responsável clínica da empresa, é dentista. A minha formação não é a área de odontologia, minha formação é administração de empresas. Legal. E comecei a namorar a Gabriela, que fazia a Unesp de São José dos Campos, a odontologia. Com isto, ela se formou e eu sabia que ela ia para São Paulo, capital. Aí eu pensei, eu não vou ficar aqui em São José, eu quero ir para São Paulo. Eu já fui trabalhando meu meio de campo no Banco Real. Para quê? Para transferir para a agência da Avenida Paulista. E consegui essa transferência. Mas pensando na Gabriela, correto? Pensando na Gabriela. Vamos unir o útil ao agradável, né? Vamos manter os dois. E Gabriela foi para São Paulo, eu já estava trabalhando, fui um ano antes, estava trabalhando já no Banco Real. E ela se formou. E o pai dela investiu no consultório dela, perto do metrô Santa Cruz, um quarteirão do metrô Santa Cruz e da Santa Cruz, e ele ficava próximo onde eu trabalhava, porque a Paulista, pega o metrô, você já sai na Paulista, tranquilo. E ela montou o consultório, aí passa uma semana, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, o consultório não tinha um movimento. Por quê? Ela tinha, vamos dizer, uma certa dificuldade, recém-formado, e todo início de profissão você tem um processo, né? A introdução no mercado é um pouco Exatamente, lenta. Isso. E ela estudava, tá? A área contábil, né? Ela estudava para ela entender como são todos os processos, formação de preço, formação de custos. Então ela começou a trabalhar em cima disso. Com isso eu tive uma ideia. Falei, peraí, ó, na época, você vê que já está antigo, né? É cheque. Hoje não tem mais talão de cheque. Aliás, eu acho que tem uns bancos que devem ter ainda, mas eu não vejo mais talão. É o Pix, né? Quem fala cheque já revela idade, né? Então, por isso que eu tô falando. Aí, o cheque, eu falei para ela, falei assim, olha, aqui é tudo funcionário. A gente não pode dar cheque, que usavam o termo cheque sem fundos. Isso. Né? Não pode dar cheque sem fundo. Por que você não parcela em 12 vezes o pagamento do seu orçamento? Você faz o orçamento e fala, ó, me dá 12 cheques, um ato e divide o restante. Ela falou, vamos tentar esse negócio. Aí eu conversei com o meu gerente na época, se existia a possibilidade de eu fazer uma divulgação verbal, por escrito, no mural não podia. Pode. Só que aí eu fazia verbal e deixava um folhetinho assim, de faça orçamento e tal, parcela em 12 vezes o pagamento com cheque e tal. Não é que deu certo, o pessoal começou a ir fazer consulta e foi fazendo toda essa questão de visitação, foi visitando isso, aquilo. Em resumo, ela lotou o consultório, eu cuidava da área administrativa, eu cuidava das finanças, porque para administrar cheque quando podia depositar, tinha todo um cronograma. Eu não podia pecar e depositar antes. Deu tudo certo. Compra de material, desenho, deu tudo correto. Aí a gente chegou e falou, por que a gente não faz uma consultoria na área de atividades de convênio odontológico? Olha só, hein? Aí a gente fez uma consultoria, a gente já tinha um capital da clínica dela, que a clínica não, um consultório, era um consultório só. E a gente começou a pagar, era duro, porque era um valor alto de investimento, e a gente se espelhou numa outra operadora, que na época era convênio, não era operadora, depois eu vou chegar nesse ponto de operadora de odontologia, mas a gente pegou um convênio e se moldou e foi trabalhando em cima dele. E aí a gente iniciou um processo. E qual foi esse processo? A localização, onde começar o seu negócio. São Paulo? Eu era do interior.
eu tinha facilidade de comunicação com pessoas. Eu tenho essa questão de facilidade com as pessoas próximas. A capital, você acaba tendo um pessoal... É um pouco mais difícil. A gente que é do interior enxerga dessa forma. Não estou dizendo que isso é fato, tá? Tanto que tem muita gente do interior que trabalha na capital. E a gente chegou, por que não a região do ABC paulista? E aí a gente estudou e a gente começou em Santo André. E você não conhecia a região ainda, Ari? Nada da região. Então, olha que interessante, Marina. Um modelo de negócio, isso há 30 anos atrás. Correto? Então, foi desenhado um modelo de negócio e não tinha algo similar, né, Ari? Você pegou a sua experiência, captou a ideia, reuniu a necessidade mercadológica com a necessidade de empreender, modelou e depois foi conduzindo. E veio para uma região que você não conhecia. Isso. Né? E Santo André, a gente usou de uma estratégia. Como era um plano odontológico, a gente pensou, os usuários, os clientes, gostariam de um lugar legal, bacana. A gente começou na Avenida Portugal, em Santo André. A gente alugou uma casa, montamos um consultório, aí uma clínica, aí a gente colocamos 4 consultórios, fizemos um investimento de capital, na época com auxílio da família. O pai que deu um carro, eu não queria o carro, eu vendi o carro, com o capital do carro a gente montou o consultório. O sogro que também tinha capital, colocou capital e assim por diante. Quer dizer, a família no momento é necessário, você tem que ter um apoio. Se você tem com quem pode contar, ajude, dá para ajudar. E eu lembro que eles ficavam olhando o que a gente estava fazendo, qual era a nossa movimentação. Agora, acertos existem? Sim. Erros existem? Sim. Também. Tanto que a gente começou a dar uma crescidinha, depois de uns 3 anos, resolvemos alugar uma casa na Dom Pedro II, que aí era só área comercial. Foi um erro. Deveríamos ter continuado só na Portugal e deixa a coisa crescer mais. Mais um pouco. Então, porque dizer, você já faltou o quê? Uma parte mais teórica. Né? Aí a gente entra na questão contábil, formação. Tem toda uma estratégia do negócio. E eu tinha 25 anos. Eu tinha acabado de me formar na área de TI. Eu fiz TI na Unital, em Taubaté. E depois fiz administração em São Paulo. Agora não estou recordando, mas em qualquer momento eu falo o nome da faculdade que eu fiz em São Paulo. Fica no centro de São Paulo. É FECAP. Sim. FECAP de São Paulo. Inclusive agora eles estão na Tiradentes. Tiradentes, isso. Né? Na época era no centrão mesmo que eu estava. Mas assim, em resumo, o negócio para nós teve início de uma forma empreendedora. Por quê? Quando eu enxerguei que a odontologia, você tem como atender um volume maior de pessoas, e a gente focou em quem? Nas pessoas que não tinham atendimento odontológico. Muito bom, né? Então, foi uma fatia que não estava sendo verificada. Hoje, nos dias de hoje, o sistema mudou completamente. A assistência odontológica, o volume de atendimentos pelas operadoras chega a 48 milhões de usuários. Então, olha o número. Muito que é baixo, tá? Que ainda é baixo. Perto da medicina. Perante a medicina de grupo, ela é baixa. Mas já aumentou absurdamente. Se olhar o histórico para trás, teve uma crescente bem significativa, né? O que o pessoal ia antes para procurar uma solução para um problema, hoje ele vai fazer a prevenção para não chegar nesse problema. Né? A área de odontologia tem muito dessa abordagem. A gente faz campanhas também para evitar, mesmo com o próprio usuário, que já é um associado nosso, a gente faz essas campanhas. É fundamental. Sim. É fundamental. E o que é interessante, né, que na época essa visão de necessidade mercadológica vocês já tiveram, né, Ari? E voltando um pouco na fala do Ari, Marina, que é muito recorrente no empreendedorismo, né, a falta de capital naquele momento. Então você tem a ideia, uma ideia sensacional, você sabe que o mercado necessita, mas o capital inicial que é mais complicado, correto? Então é uma necessidade latente hoje de quem quer empreender. E quando você tem o suporte da família, que realmente abraça a ideia e aposta, foi o seu caso, né? Agora, professor, eu vou falar uma coisa que é importante para quem está começando o seu negócio. Arregaça a manga e vai trabalhar.
que o resultado ele vem. Eu tenho um case, desculpa cortar, professora. Eu tenho um case assim que eu coloco e tenho orgulho de falar. Os finais de semana, muitos eu deixei de participar de festivas de família para ficar arrumando o consultório e arrumando a esterilização. Era uma pia que tinha que instalar, eu que perfurava a parede, eu que fazia o encanamento. Porque nós não tínhamos verba para pagar um profissional. Então é muito real, você tem que ser realista. Faz o que você pode, não faz o que você não pode. Para isso que a área contábil, finanças, fluxo de caixa é fundamental. Quando você faz um orçamento, um planejamento para 5 anos, faz uma projeção de 5 anos, você quer fazer por 10? Legal. Margem de crescimento. A pandemia, quando veio, furou o planejamento de muitas empresas. Mas tudo bem, mas é um caso diferente, é um caso à parte. Mas dentro de um cronograma natural, dá para fazer um planejamento adequado. E aí tem um ponto importante que você comentou ali, que eu sempre digo que trabalho dá trabalho. Então, com certeza. se você pode fazer, você não tem recurso, Sim. e você tem condições, sabe como fazer, eu vou arregaçar as mangas e vou fazer acontecer, porque eu não tenho capital naquele momento, mas você está planejando o futuro, né? Sim. E aí entra a parte contábil, né? O que eu digo sempre que é o coração da empresa, a contabilidade, você ter exatamente as suas contas bem equilibradas, um fluxo de caixa inteligente que é fundamental, né? Que eu vou até pedir para Marina, que tem expertise no assunto. Marina, a gente sabe o quão importante é. E, né, a Dental chegou onde chegou, em função dessa inteligência, tanto estratégica de mercado como as finanças, né, Eri? Acho que empreender nunca foi uma atividade muito fácil, né? 10% inspiração, 90% transpiração em cima daquilo que você está fazendo. E hoje, para as pessoas que pensam, né, para os jovens que estão querendo se lançar nesse mercado, as oportunidades, né, de quem não tem um aporte, né, dos primeiros investidores da família, mas conseguir buscar, ter uma ideia bem estruturada. E o que você falou, arregaçar a manga e se dedicar ao trabalho. É saber que em certos momentos vamos abrir mão de convivências, vamos abrir mão de certos momentos para poder estar ali investindo no negócio, planejando. Acho que nenhum negócio sai do papel se não tiver um bom planejamento financeiro. Acho que a primeira parte é isso, é estruturar a sua ideia, é você tentar elaborar e prever cenários em que você vai atuar para tentar se antecipar. Todo negócio tem risco, né? O risco ele é inerente a qualquer negócio, mas vocês têm um plano de negócios estruturado, bem elaborado, para tentar se antecipar a determinadas situações. Como você disse, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava preparado para aquilo. Sim. Mas tem certas situações que você já tendo um plano bem estruturado, um fluxo de caixa contínuo dentro da sua operação, isso te ajuda a superar obstáculos e desafios que vai vir com certeza ao longo desse caminho, né? Acho que a gente não começa um negócio apenas no desejo, mas também estudando e se formando, né? Você foi fazendo isso ao longo da sua formação, junto com a Gabriela também, que tentando estruturar, tentando adaptar ao cenário de mudança para uma cidade maior, né? Buscar clientes e a forma de se relacionar, né, com os clientes. Então, a divulgação boca a boca, a criação de um fluxo de caixa contínuo para estar entrando dinheiro, os parcelamentos de um tratamento dentário que não é barato, ainda hoje mesmo, com a utilização de planos de saúde. Então, tudo isso, essa parte toda financeira, ela é muito importante para o negócio. Então, ter essa visão, ter essa estrutura é fundamental para a saúde da empresa. Marina, só para alinhar com o que o Ari conversou, né? Você falou fazer um planejamento de 5 anos, você uma visão de negócio. As empresas hoje elas precisam ter um planejamento orçamentário. Claro. Então, consiste em você ter a previsibilidade, exemplo, 2026 está chegando. Qual vai ser a minha receita prevista para 2016? Quem são os clientes? No caso de vocês, os associados, né? Quanto eu quero ter de crescimento de associados, isso vai gerar uma receita, e também as despesas, que é o budget da empresa. Então, essas duas ações, planejamento de receita e de despesa, né, vai te oferecer uma visão de fluxo de caixa, de dinheiro que você vai ter disponível para fazer várias coisas, correto? O melhor dos mundos, aumentar a receita e diminuir despesas, correto? Né? E
Ari, você falou uma coisa também muito importante, que você foi se capacitar para poder trabalhar o seu negócio, né, Ari? Correto? Então... Eu acho que é importante destacar também, para quem está nos assistindo, a importância, quando eu falo do arregaçar as mangas, é como que eu consigo chegar no meu cliente. O que a gente fez para chegar no cliente? A gente tem o cliente interno e o cliente externo. Primeiro, você criar uma bela de uma equipe de pessoas que acredita, com respeito, né? que acredita nesse projeto, e todos arregaçando a manga também, que é o nosso cliente interno, que são os nossos colaboradores. Sempre a gente teve essa cultura, viu, professor? Em relação a respeito ao ser humano, respeito ao funcionário. Isso é fundamental. Ninguém é melhor do que ninguém. A fala é: estou aprendendo também com você. A liderança, ela coloca as técnicas, as informações. Mas com isso, lá no início, eu estou voltando de novo no início. Como que a gente ia ter o cliente? O que eu fiz? Eu mesmo, porque não tinha um gestor para isso, eu mesmo visitava corretoras que vendem plano de saúde, porta a porta. Sabe quantos nãos eu tive? Eu imagino. Imagino. E quando eu tinha eu comemorava. Sim. Chegava na empresa, na Portugal, na clínica, e comemorava. Consegui fechar um contrato com uma corretora. Se ele ia vender ou não sei, mas eu consegui Conseguiu um contrato. fechar. E assim foi caminhando por anos, até você formar uma carteira de corretores que não vendiam tanto. E o que eu comecei a fazer? Peraí, então agora eu tenho que fazer outras ações. Aqui na cidade de Santo André, existia uma feira de automóveis que ficava no shopping, hoje o ABC, na época era o Mapping, que tinha um terreno baldio, que hoje tem um empreendimento imobiliário construído. E naquela época eu folhetava com bip, porque não tinha, o celular não existia, tá? Viu, pessoal? Não tinha celular, era bip. E eu recebi o sinalzinho de pessoas querendo que eu ligasse. Eu ia para minha casa e fazia as ligações. E marcava as visitas e fechava os planos. Então, as primeiras vendas saíram da gente. Com isso, eu vi que deu certo o folhetar. Parcelamento odontológico, isso, aquilo. Aí eu comecei a distribuir quem eu não dava conta de visitar. Para quem? Para os corretores. Os corretores. Os corretores, eles ganhavam de brinde, uma venda praticamente pronta. Porque quem fazia a ligação era eu. Você. Eu já vendia. Eu falava: olha, tem um cliente para fechar contrato. Por quê? Eu economizava com combustível, com o meu tempo, e ele ia, mas ele ganhava uma comissão para isso. Existe um comissionamento, uma precificação para isso com a corretagem. E aí a coisa começou a evoluir. Aí entra o que a professora Marina falou, a indicação boca a boca. Porque daí as pessoas começaram a indicar um para o outro. Indica para quem? Para o corretor. Porque foi ele que fechou o contrato. A sinergia entre pessoas saiu dele. E a gente respeita muito isso com o nosso sistema de corretagem. O respeito do profissional. Tanto que quando cai uma ligação interna, indicação de um cliente tal, a gente entra no sistema, verifica, é corretor X. Corretor, tem uma indicação para você, a gente manda, a gente não fecha direto com a nossa empresa. Bacana. Porque tem que repassar isso para o corretor. É um direito ao trabalho. Isso, não é nem legal, é um direito natural dele. Né? E ele é um parceiro, né? É um parceiro, então a gente tem que respeitar a parceria. Então, com isso, as coisas começaram a caminhar. Gabriela se formou na Unesp, lembra? Sim. As amigas dela que trabalharam com ela na clínica, a gente pagava um valor fixo para o profissional. Então a gente já sabia o quanto a gente ia pagar, porque não dava para pagar pelo variável. Hoje, a rede credenciada é paga por tabelas de procedimentos. E esses procedimentos são realizados pagamentos para os profissionais. Tá? Então, assim, só para voltar um pouquinho, essa questão da importância do arregaçar a manga. Faça a coisa acontecer. Não espere que o outro faça por você. Faça você. Boa, Ari, boa. Isso é um exemplo, né? Porque a gente vê muitos empreendedores hoje, e empreender não é fácil, principalmente nos dias de hoje, Marina, correto? A gente vive uma explosão de empreendedorismo, isso é ótimo, excelente, mas não pensa que empreender é o que eu sempre falo. Aqui uma historinha, Marina, Ari. Vocês conhecem empresário de novela?
Como que é? Ele acorda de manhã, aquela mesa de café da manhã, alguém serve o café, alguém prepara a mesa, etc. Aí você pega o seu tablet, aí vai para a empresa às 10 horas da manhã. O Ari, eu tenho certeza que não é esse empresário. E muitos não são assim. Olha, eu vou dizer, eu faço meu café. Eu acho que eu sigo a nova geração. Aliás, eu gosto muito dessa nova geração. Essa molecada está vindo com energias diferentes. Por conta até de tecnologia. Tem um lado bom e um lado ruim. Se a gente entrar muito, aprofundar o assunto, a gente fica doido aqui. Mas eles são ótimos. Sabe por quê? Porque eles são práticos. E isso faz acontecer, né? Eles não são materialistas. Eles são práticos e querem viver aquele momento. Isso, para mim, a nossa mudança em vários aspectos, aí eu estou falando mais do lado pessoal, é isso. Hoje em dia é tão simples viver. A rede social, ela atrapalha um pouquinho. Porque as pessoas têm um péssimo ar de se comparar. E não tem que comparar com ninguém. Você é você. Você é feliz do seu jeito. Como você que está montando o seu negócio, acredite em você. Você vai ter umas falas. Que o sistema, quantas vezes? O sistema não vai funcionar. A odontologia, ele tem um dentista próprio dele. Ele não vai fechar um plano odontológico porque ele já tem um dentista dele. Mas, gente, ninguém entendeu que a gente quis atender o maior necessitado, que é aquele cara que não tinha atendimento. Isso. É isso que a gente foi. A gente foi na classe que não tinha. E essa classe hoje tem. Você pega hoje o maior número de associados na odontologia de grupo são os funcionários de empresas de todas as categorias. Hoje eu olho com orgulho quando eu vejo nas nossas unidades entrando jovens de colégios renomados da nossa cidade, com uniformes. Eu falo, poxa, você vê, são famílias que têm entendimento de custo, que é o financeiro familiar, que é fundamental. Hoje a prevenção é mais barata do que a solução do problema. Então, entra naquele assunto que você falou, da prevenção. Cuida antes, trata antes. Tem a ortodontia, tem o implante, tem o clareamento, tem o lado estético, tem uma opção de coisa legal. Para que você vai... Se você tem uma opção. Agora, tem pessoas que pagam um profissional, que paga um valor maior, ok, está dentro do custo dele, ele pode, ok, está tudo certo. E tem os dois públicos, a gente não está disputando espaço nenhum, é o contrário, a gente quer dar condições para quem pode, quem não pode, né, ter condição de pagar à vista. Né? Esse é o grande fundamento. E essa visão toda, né, voltando sobre, né, o que eu falo sempre, o empresário de novela, o empresário que arregaça as mangas e faz acontecer. Né? Então, né, você cuidar da sua empresa hoje demanda uma energia, claro, aí tem o ponto de equilíbrio, que eu sempre digo. Né? E essa geração nova, ela tem uma pegada diferente, que eu concordo, eu acompanho, né? Eu tenho assim, a oportunidade de trabalhar com jovens, isso aí, o que eu falo... a minha idade cronológica ela vai avançando, mas os alunos sempre na mesma faixa etária. Excelente. Correto? Então a gente convive gerações e gerações. Isso, a gente tem essa oportunidade, é uma felicidade. E você pega os alunos com essa pegada diferente, que é o seguinte, né? Ele quer fazer acontecer. E a gente, a qualidade de educadores, né, passar informações, tá bom, você tem que fazer acontecer, mas utilizando metodologias, conceitos, né, e não se atirando por atirar sem um norte, né, Ari? Sim. E se você não tem esse norte, vai buscar capacitação. Isso. E aí que entra, né, a questão que você comentou, né? Eu conheço a Dental, conheço a Tati, gestão, a Natália, né? Esse approach nós temos. A Lucila, isso. Vamos comentar daqui a pouco nesse approach. Tem vários nomes hoje, viu? Se a gente for listar aqui, tem bastante liderança. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar nessa conversa. Esse ponto é muito importante. A Marina, eu comentei a respeito, mas ela vai conhecer um pouco mais esse trabalho com a Dental Plus, né? Ari, agora vamos falar da Dental em números, correto? Hoje, quantas redes credenciadas, quantos associados a Dental tem? Porque você contou uma historinha muito interessante que serve de inspiração para quem está começando o seu negócio. Acredite no que você está pensando, né? Perfeito. Arregaça as mangas, vai atrás, levanta público-alvo, mercadologicamente, né? Uma boa gestão de precificação, que é importante, formar preço, custo, preço, depois a parte contábil. Concorrência. Concorrência, né, Maria? Perfeito, né? Fundamental.
Ó, é um ponto aqui, concorrência. Ari, na sua época talvez você não tinha tantos concorrentes assim, mas você foi se modelando. Já tinha, né? Quando você começou, Ari, já? Já tinha. Com o seu modelo de negócio? Já tinha convênios, já. Tá. Logo eu me filiei ao SINOG, que é o Sindicato de Odontologia de Grupo, fica em São Paulo, por conta disso, para a gente aprender. Né? O tempo todo a gente tem que aprender. Fica o recado para todo mundo. Boa. Todo tempo a gente tem que aprender. É fundamental. Faz uma leitura, assiste um vídeo, escuta um podcast. Alguma coisa vai agregar na sua vida. Reze, tenha fé. Tá. Tudo é uma somatória. Eu falo que são as energias. Eu sou uma pessoa extremamente positiva, né? Então, quando eu percebo que tem algo ao meu redor, eu tenho sensibilidade, eu vou para o positivo, eu já até tento driblar, porque eu já passei por tanta coisa. Estou falando do segmento empreendedor, que eu consigo, com maior facilidade, driblar um problema. Vem um problema. Vamos resolver? Vamos. Não adianta se desesperar. Tá, isso. É a resiliência, a calma, né? Vai que tem calma, que ter. vai tranquilo. Oxigênio, eu falo, respira, Perfeito. oxigena, pensa. Então, o professor fez uma pergunta, só retornando em relação... Com relação à concorrência na época, você os números. Isso, aí então, adentrar em números, okay. né? Tem um porquê dos números, tá? Cada época era uma época. A gente começou com uma clínica. A gente não tinha rede credenciada. A clínica suportava, a gente focou as vendas no plano individual familiar. O plano corporativo, naquela época, a gente não comercializava. Qual foi a nossa linha de entendimento? A gente sabe que a margem de utilização do plano, quando você fecha um plano individual, é infinitamente maior do que um plano corporativo. Tá. A gente queria ter experiência e atender. A gente atende um volume de gente. A clínica era cheia, a agenda cheia. De segunda a sábado à noite. Era cheia. Por quê? A gente atendia plano pessoa individual e familiar. O corporativo, a gente foi na contramão. Porque quando eu fui no SINOG, eu percebi, peraí, o filé mignon do sistema está no corporativo. Mas a gente falou, peraí, vamos capacitar na prática. Uma coisa vem... A teoria, mas a prática, o que a gente tem que fazer? Foi onde a gente começou a ganhar experiência, know-how no atendimento, e aí a gente foi para o mundo corporativo. Opa, aí muda o sistema. Mundo corporativo, você precisa, as empresas têm filiais em outros municípios, você precisa atender em outros municípios. Então, é inviável você ter clínicas próprias nesses municípios. Custou. Então, a gente partiu porque os convênios fazem, que é a listagem de rede credenciada. São profissionais, rede credenciada. Hoje, rede credenciada é um pouco commodities. Todas as operadoras têm praticamente a mesma rede credenciada. Então, uma clínica atende várias operadoras. Certo. E assim por diante. Perfeito. Então, hoje, a gente tem mais de 11 mil profissionais a nível nacional. Hoje, a Dental Plus, ela tem cobertura nacional. Por que nacional? Eu tenho uma empresa que atende em Manaus, tem filial em Manaus, tem no Rio de Janeiro, tem em Salvador, tem no Paraná, tem em Rio Grande do Sul e assim por diante. Então, a rede credenciada, nosso volume hoje, atende a expectativa dos nossos associados. Então, ele tem que ter uma rede de atendimento. Respondendo a pergunta. Muito bom, né? Então, essa estratégia, né, de criar a rede credenciada tirou do caminho investimentos, né, facilitou a vida, né, com certeza. Sim. Né? Isso aí. A operação, mas aí existe uma outra operação, que é a fidelização de rede credenciada. Que é o mesmo conceito de respeito mútuo entre as partes, dentista e operadora, a gente respeita. Hoje a gente tem uma grande liderança, que é a Lucila, que trabalha com a gente há muitos anos. A Lucila, a Natália e a Tatiana, elas começaram estagiando na empresa. Olha. E cresceram. Cresceram junto. Bacana. Então, isso é um outro ponto fundamental. São os alicerces quando você começa a estrutura do seu negócio. Só que elas chegaram bem depois de todo esse processo que eu contei anteriormente. Né? Elas vieram bem depois.
Eu estou falando, elas vieram mais... A gente já estava com 15 anos, de 10 para 15, se não me engano, fazendo as contas. Eu não vou falar muito, senão eu entrego a idade delas, elas não gostam. Eu chamo as nossas meninas. Perfeito. Eternamente. Então, mas assim, a jornada, professor, eu gosto de fazer os comparativos na vida, né? Eu acho que é importante todo mundo refletir o que é a vida. Eu tenho uma habitualidade, é o 9º ano esse ano, que eu saio dia 6 de outubro sempre e volto dia 10. Eu ando para Aparecida do Norte. Oh, que bacana, hein? É uma questão de fé. Sim. E eu Perfeito. respeito. Olha, o que eu esse ano encontrei todas as, vamos dizer, as religiões possíveis, as pessoas com as suas crenças, todas. E aí, encarando isso como um mundo empreendedor, o que é isso? Não enxergue o seu negócio. Então, vamos lá. Eu saí dia 6 de Santo André, terminei Aparecida no dia 10, andando todos os dias, às noites dormindo, acordando cedo e caminhando, uma média de 40 km por dia andando. Então, onde vem? Eu não vou aguentar. Por quê? Você já começou errado. Você vai montar um negócio, você não vai aguentar. Isso. Se eu tive a intenção de realizar uma caminhada, é uma caminhada o processo de empreender. E essa caminhada não acaba. Eu já estou no 9º ano. E não vai acabar. Ela vai ter a continuidade. Porque tem várias outras coisas que eu aproveito e faço durante esse período. Para mim é um momento do ano que eu tenho que realizar. O primeiro dia, não olhe o primeiro dia para o último dia. Quanto falta, Sabe quando você vai chegar? 190 km eu vou ter que andar. Poxa, anda os 40 Você não vai chegar, primeiro. cara. Você tem que fazer o seguinte, eu tenho o primeiro dia 54 km. Ok. Como que eu vou distribuir isso aí no meu dia? Aí você faz você realiza as distribuições do seu tempo, cada um com a sua técnica. Você pode trocar um tênis, você pode trocar uma meia, você respira o pé. Aí cada organismo reage de uma forma. Perfeito. É um dia de cada vez e cada ano um planejamento. É isso aí. Né? É um exemplo de o que é. Muito bem comparado, Ari. É que eu falo que você já entra com a questão fé, crença, acreditar com no que você jogar para o seu negócio. Acredita. Quando você acredita, cara, ninguém te segura. Concordo. Ninguém te segura. Vai ter muita gente falando. Vai aqui, ó, vai no seu norte, vai na sua fé, na sua crença, vai dar certo. Monta time, vai ter pessoas que vão entrar no seu grupo que vai ter algum tipo de probleminha. Ok, respeita, cada um. Eu tenho uma teoria lá. Aqui, nesse nosso time, ninguém é obrigado a ficar aqui. Seja feliz aqui. Perfeito, Ari. Ambiente de alegria, não é? Eu vou acordar, vou ter que trabalhar, Não, cara. Vai para um lugar que é uma continuidade da sua vida. Tem muita gente que fala, eu prefiro ficar mais aqui que em casa. Eu falei, não, senhor, você está errado. Você tem que estar bem na sua casa para você estar bem aqui. Concordo. Porque se você não estiver bem na sua casa, você não vai estar bem aqui. O interno não vai funcionar. Então a gente tem todo um trabalho também de psicologia. Quer dizer, hoje virou lei, né? Agora as empresas são obrigadas a cumprir. Isso a gente já fazia há muito tempo, independente de regra, de lei, né? E é importante. Que é importantíssimo. O bem-estar do colaborador, né? Ele estando bem, ele vai ter um bom rendimento, produtividade, tem que estar bem. No fim do dia tem que estar bem, concordo, ele tem que estar bem tanto em casa como no serviço, né? E nós conversamos até ontem por telefone, qual que é o objetivo do ser humano? Viver, de que forma feliz. Então vamos fazer com que o dia seja feliz. E nós somos imputados, né? Recebemos inputs para tirar a gente do sério. Mas se eu decidir ser feliz, eu vou trabalhar isso aqui, vou ter resiliência, vou saber lidar com questões adversas, né? Ari, pegando o seu gancho também, Marina, o que ele comentou, que ele falou sobre a caminhada, do dia 6 ao dia 10. Perfeito? E eu já pensei logo direto no seguinte, no empreender, começa pequeno. Começa pequeno. Correto? Então, o primeiro dia, você sabe que você vai andar, você andou 40 km no primeiro, foi isso? 54. 54 km. Então, é o mais complicado, que é subida. Santo André vai parar em Arujá, você sobe. Tá. Ok. Você já sabe. Vamos caminhando, conversa com as pessoas, vai dialogando, falando de outros assuntos, a coisa vai indo. Mas, a dor vem, é óbvio. Com certeza. Natural. Então, começa pequeno, você já começou pequeno, é um dia de cada vez. Eu vou começar pequeno, eu vou ter realmente, eu vou ter perrengues no meio do caminho, com certeza, enfrente os perrengues. Exatamente. O segundo dia é uma nova jornada, né? Então, você vai enfrentar
provavelmente já tem um aprendizado do dia anterior, que você já vai falar, poxa, eu vou ter que aconselhamento dos amigos, isso, o que aconteceu com ele, o que ele fez, isso, aconselhamento aonde que no empreendedorismo a gente busca? Com as escolas. As escolas estão aí para isso. Perfeito, Ari. Ela tem que estar junto com você nessa caminhada. Isso é fundamental, porque se você não tem um apoio de quem tem a formação, às vezes pode acontecer, quem tem a formação, na prática daquele negócio, é difícil, eles sabem, eu tenho certeza que vocês, professores, sabem que no dia a dia ali é difícil, mas use a técnica. Vai dar certo. Com certeza. Então, a jornada vai dar certo. O objetivo foi chegar no dia 10 em Aparecida. É isso perfeito. aí. O objetivo de quem está empreendendo é montar o seu negócio, estruturar o seu negócio e fazer acontecer. Né? Como eu falei, tem um lado bom, as coisas boas que acontecem e as ruins. As ruins pode acontecer? Uma unha fica preta ou duas. A primeira vez que eu fui, eu perdi todas as unhas. Eu fiquei com todos os dedos pretos. Mas aí eu descobri o porquê que eu fiquei com o dedo preto. Meu tênis estava o meu número. Você tem que usar um número maior, porque o pé de lá. Você vê como é o aprendizado? Veja o que a experiência do dia a dia e dos anos da caminhada traz. Para cada ano você vai ajustando. Para o outro ano você já trocou o tênis. Para o outro ano. Você não começou no primeiro ano andando 54 quilômetros. É isso aí. Você foi começando a dosar ano a ano e vai ajustando. E um plano para uma empresa, para o empreendedorismo é isso. E a vida é assim, né? Assim. A vida. A gente plana, mas é revisão. É uma escola. Você aprende muito. É um aprendizado, professor, que você não faz ideia. Avança, volta, corrige e continua. Isso. Olha, eu venho do mundo corporativo, né? Então eu vivi 45 anos no mundo corporativo. Eu venho do Senai, a escola base do Senai para mim foi fundamental. Aí fiz engenharia, curso técnico, MBA, etc. E sempre no mundo corporativo, mundo privado, aí depois entrei na área acadêmica, estou na área acadêmica que eu gosto muito, né? Então, esta conectividade, Ari, que você comentou, a importância de vocês terem, eu vou comentar daqui a pouco, esta conexão com a Strong ou outras universidades, outras faculdades, né? Então, isso é muito importante para poder o seguinte, eu quero fazer alguma coisa. Tá bom, mas como fazer? E hoje nós temos ferramentas, metodologias que vão suportar como você conduzir o seu negócio. Porque se você sair atirando sem uma estrutura, sem metodologias, o risco é grande. E hoje a gente consegue mitigar muitas coisas que nós comentamos aqui, né? Você começa pequeno, vai errar, mas eu posso utilizar essa ferramenta, essa metodologia de gestão e vou norteando. E professor, emendando no que na primeira pergunta dos números, é uma responsabilidade gigantesca. Você hoje com 65 mil associados que a Dental Plus tem, você a tratar dessas pessoas, cuidar dessas pessoas. Hoje a gente está com 34 colaboradores e você cuidar desses colaboradores, que são os clientes internos, que é fundamental. Hoje, a gente tem os clientes internos, o próprio colaborador que a gente trata como se fosse filho da gente. A gente tem a rede credenciada, que é quem atende a nossa ponta, que atende o nosso associado, que é um respeito mútuo entre as partes, a gente tem esse respeito. E os corretores, que é o que dá vida para o sistema. É um tripé que você tem que trabalhar muito bem, né? Super bem. Então, para você atender e respeitar o número que você atende associado, o número de colaborador que você tem, para isso você tem que ter o quê? Uma sabedoria em gestão de negócio, gestão empresarial, gestão de números contábeis. Então, quando chega um ponto que a gente vai entrar nesse assunto, mas já adiantando, que até o ano 2000, a gente começou em 95, até o ano 2000, eu posso dizer assim, nós tínhamos uma empresa terceirizada que fazia a contabilidade para a nossa empresa. Só que em 1998, os planos de saúde foram regulamentados. Com isto, as empresas de medicina de grupo e de odontologia de grupo tiveram que se adaptar ao que o Ministério da Saúde, na época, adotou. E hoje virou a ANS, a Agência Nacional da Saúde. Mas na época era o Ministério da Saúde que criou o sistema.
Olha que obstáculo gigante. Um Eu lembro quando eu tô você... voltando de novo para a caminhada. Quando lá eu em tô 90. Aparecida, eu olho que a gente fala a subida do Amaral, que é quase chegando já em Pindamonhangaba. Você olha, você vê aquela subida gigante, você fala, não, peraí, meu. Você olha aquilo, você está olhando, nossa. Você olha e não aproxima do ponto. Tá. Aí eu entendi que não pode olhar para lá. Você olha para o chão e caminha. Bacana ali. Porque quando você olha muito para lá, você vê... uma coisa é carro. Outra coisa é andando. O carro é rápido. O andar não é. Então, a gente que está habituado a dirigir, a gente vê a velocidade rápida e você chega do ponto A ao B rápido. Andando, não. Então, entra nesse mesmo ponto. De toda essa questão que a gente tem que estar sempre olhando e trabalhando. E a sabedoria, Sabedoria, né? Isso sim. que é muito importante, né? Você saber que realmente você está olhando lá na frente, mas você tem que passar por toda essa jornada percurso, passo a passo, né? Aí, com isso, com a Contábil, a gente teve que organizar. E foi tão bacana que eu também faço parte hoje da diretoria da Associação Comercial e Industrial de Santo André, que é a ACISA, que é um grande parceiro da Strong também. Que a gente faz questão, a gente delira com a participação da Strong, porque é capacitação. É fundamental, a gente precisa, é necessidade. E depois a gente vai contar a historinha das parcerias, né, professor? Isso, que é importante, mas falar sobre capacitação, Ari. Então, Marina, o que eu falei para você há pouco, né, sobre a história do Ari. Essa visão de negócio, visão empreendedora muito importante e uma visão de se capacitar para conduzir o negócio dele. Sim. Ari, você fez o MBA em gestão empresarial aqui na Strong. Foi em 2003. 2003 que... Eu fiz 2003, conheci um grupo também de amigos, acabamos fazendo amizade aqui. Para mim foi assim, o que hoje eu falo da parceria da Strong com a CISA e com a Dental Plus é importante porque eu presenciei isso. Quando eu já estava, 2003, a Dental Plus já tinha 8 anos. Né? Estou fazendo a conta certa, 95, 2003, 5 anos. 8 anos. 8 anos. Foi quando eu fiz a MBA. As disciplinas que eu tinha, eu praticava na empresa. Teve a oportunidade de fazer essa conexão aí. Que delícia que era. Era muito bom. E isso que a Strong faz com as associações, entidades e com as empresas, que é o trabalho da consultoria, é fundamental. Porque o aluno, uma coisa é a teoria, outra coisa é ele vivenciar na prática. Exatamente. Isso é fundamental. Já pensou, professora, na área contábil, ele olhando os números, olha que legal. Porque a gente faz ali, pega um case, né? Fazer uma prova lá, tem um case, você tem que fazer todo, né? É diferente você estar na empresa, porque ali é a prática, olha, isso aqui é real, está acontecendo. E quando vem uma provinha, né, o professor, ele tira, faz, porque ele já fez na prática. Na prática, exatamente. E ele vê que tem essa relação mesmo. Que é importante a relação. Que é diferente, o mundo real, né? Não é uma questão, vamos dizer, bitolada. É uma questão que é importante. Essa técnica é fundamental. Né? E aí... professor, só para terminar a fala, rapidinho, claro, não vou tomar muito tempo. Quando eu falei da Contábil, porque aí a gente tem, a Associação Comercial, a gente tem um parceiraço, uma empresa super aqui de Santo André, que fazia a parte contábil para nós. Tá. E quando veio a regulamentação dos planos de saúde, eu achei tão bacana saber o que é ser humano, o que é o cara profissional. Ele virou para mim e falou assim, Ari, a gente vai ter que terminar o serviço por aqui, não vamos prestar serviço porque nós não temos condições para as adequações do que o sistema está colocando. Porque se eu fizer isso, eu vou ter que estruturar o meu negócio para o seu negócio. E aí fica um custo inviável. Então, assim, eu falei, poxa, que legal. Aí o que eu tive que fazer? Vocês incorporaram a operação? Não, eu tive que buscar uma empresa de São Paulo, indicada pelo SINOG, sindicato e já preparado que atendia mais de uma operadora, só que o custo é mais elevado. Sim. E além disso, a gente teve que ter uma auditoria externa, porque as operadoras são obrigatórias, a apresentação trimestral da auditoria. E o atuário, que é a formação de preços. Então a gente tem um atuário que, para a gente vender um produto, o atuário tem que comprovar a precificação, ok?
podemos comercializar. O auditor acompanha e tem o sistema contábil que acompanha. Então, hoje é o dia de hoje. Porque veio a regulamentação, a gente teve que se adaptar. Então isso foi uma coisa que é a mesma coisa. Eu falei, olha que mudança. E várias empresas de odontologia na época declinaram. Porque era um desafio e muitos não quiseram seguir desafio. E é o que eu mais gosto, são os desafios. Aí são escolhas. Se você tem seu negócio, por que não me adequar à necessidade ou à regulamentação que foi imposta? Perfeito. Então você tem duas alternativas: ou você se adequa ou você está fora e acaba não conduzindo mais o seu negócio. Né? Porque esse custo foi elevado, impacta diretamente na operação da empresa, que muitas vezes não vai gerar um saldo positivo para ela e ela vai acabar entrando em descontinuidade. E aí acaba, então, o pessoal prefere parar, conhecer o limite. Isso é importante também, saber o seu limite, né? Não se arriscar e falar, olha, aqui, eu posso ir até aqui, não posso mais. Muitos declinaram porque viu que não tinha condição. Então, se adequar. Né, o custo não seria viável para eles. Então, e aí tem mais um outro detalhe que eu trabalho muito com as empresas, é a questão de custo, né? Sim. Então, o custo ele tem que ser sempre bem enxuto. Você tem uma operação enxuta, adequada, né, sem muitas extravagâncias, para você ter poder de barganha com o preço perante o mercado. Né? Então, o sistema, no caso hoje, no dia de hoje, nem pode, nem dá para você fazer vender um produto, um plano abaixo, ou porque o valor fica inexequível. E valor inexequível a ANS reprova. Ela reprova, ela chega e fala, esse produto você não pode vender por essa precificação. Então você tem que prestar conta com a Agência Nacional da Saúde. Então, hoje, um produto, quando vence um plano odontológico, que ele é registrado e é regulamentado pela Agência Nacional da Saúde. Por isso que a gente hoje tem um investimento, que eu chamo de investimento, para mim eu nem chamo de custo, viu, professora? Eu chamo de investimento, que para mim é tão importante um atuário, é tão importante o auditor e tão importante a contabilidade. Eu coloco isso como investimento, porque... E sistema? Esqueci de falar do sistema. Tá, perfeito. O sistema operacional nosso é altíssimo custo também, mas precisa, porque é ele que atende as minhas pontas. O associado, o dentista e o corretor. Se o sistema não funcionar... Toda essa gestão, então, ela não vai impactar no seu custo, porque o custo bem tabelado, né? Vamos se dizer assim, mas ela pode afetar a sua receita. Sim, né? afeta a receita. Então, você consegue... Você diminui margem. Você pode diminuir margem. Isso. Você pode diminuir. Mas depende, se você tem um volume maior, mesmo sua margem diminuída percentualmente, mas você tem um volume financeiro maior. Que compensa, então, sim. É isso aí. É mais ou menos essa continha. Isso na prática, viu? Eu vou falar com a doutora aqui, eu não posso entrar muito em detalhe. Aí eu vou chamar os atuários, vou chamar... Auditoria. Converse com a professora lá que você se entende. Ali, continuando a questão da capacitação. Então, a historinha, você fez MBA em gestão empresarial, a sua turma... eu fiz gestão, a minha foi GEABC 32 ali. A minha foi 36. Você sabe que agora deu dúvida se é 36 ou 37. Eu acho que é 37. 37. Tá, então, mas você se gestão empresarial. Foi fundamental. GEABC. Eu estudava no meu próprio escritório. Eu lembro muito bem disso. E eu lembro que o grupo, inclusive eu acho que as 3 já estavam nessa época. Não lembro agora, mas eu acho que sim. Porque quando eu estudava, eu falava, eu estou em reunião o dia inteiro. Eu não podia ser interrompido, porque eu tinha prova, eu tinha que... E, na verdade, o que eu fazia? Durante a aula, isso é uma dica que fica para os alunos. Cara, presta atenção na aula. Produtividade na aula. Aprenda Você não na sabe aula. como é, porque daí... Primeiro, que eu estava fazendo o que eu gosto. Isso é fundamental também. Quando você faz algo que você não gosta, é chato. E tudo que é chato, você não fica focado. Então, eu focava as aulas, anotava. E quando vinha a prova, 1 ou 2 dias antes, eu estudava para a prova, eu ia bem nas provas. Tanto que passei direto, tá? Não fiquei com nenhuma matéria pendente. Boa, exemplo também. Consegui passar direto, não fiquei com as pendentes. 1 ano e meio, né, de curso, não sei se ainda é assim. São 18 meses, né? São 18 meses, é isso aí, são 18 meses. Então, espetacular. Indico mesmo, façam para quem está aqui na nossa região, até São Paulo, façam. O curso é bom, né? Então, muito bom. São 2 experiências, né? Eu fiz GEABC, me auxiliou muito, com certeza, né? Você e outros alunos também. Então, o curso é muito forte e agrega. Um curso que eu não fiz, um dia vou fazer ainda, que eu acho que é o que manda no segmento empreendedor.
é a gestão de pessoas. Perfeito, concordo. É tudo numa empresa. Concordo, Ari. Eu acho que a empresa é um CNPJ, é uma pessoa jurídica, mas são as pessoas físicas que fazem a empresa. Então, são pessoas. Sim. Gestão pessoas, eu lembro que as minhas notas maiores sempre foi gestão pessoas. Porque o respeito que você tem que ter pelo colaborador é fundamental. É fundamental. Seja simples. Simples e objetivo. Objetivo. Né? Não complica. Não cria barreiras. Quando eu cheguei aqui hoje, qual foi a minha primeira pessoa que eu fiz questão de cumprimentar? As moças que organizam, quem organiza o ambiente. Perfeito. Sem eles nada estava acontecendo. Perfeito, Ari. Que é a sensibilidade do quanto é importante o que cada um faz dentro de um negócio. Então, isso aí para mim, gestão das pessoas, um dia eu vou fazer essa gestão de pessoas. Não, Ari, mas você já pratica, né? Isso na sua empresa, né? Mas como eu digo, a gente tem que aprender. Tem que aprender sempre, concordo. Tem coisas aí que eu não sei, eu tenho que aprender. Então, ferramentas de gestão, porque a área de RH no passado era a área que admitia e demitia. Não, mudou muito. E fazia folha de pagamento. Isso, é uma área estratégica hoje, né? Uma área para reter talentos, talentos, pesquisa de clima organizacional, entender as pessoas. Né? Então, muitas ferramentas, Marina, que estão dentro de RH. Né? E a minha fala também é muito recorrente, o que eu comento, que você comentou ali. Uma empresa ela é formada por quem? Pelos clientes e os colaboradores, ponto final. Tá? Você não sobrevive sem essas duas pontas aqui. No seu caso, tem mais pontas ainda, são as 3 pontas, correto? Quem oxigena é venda. É venda, isso. Venda é fundamental. E pessoas, correto? Pessoas, não tem por onde. Não tem por onde, né? Hoje você tem que ter um relacionamento empresarial, que a gente atende os RHs de empresa, através dos benefícios que as empresas proporcionam, que, aliás, a odontologia já é a terceira a nível benefícios que são procurados. A odontologia, que quer dizer, é um benefício, é um custo-benefício né, relativo em relação ao que se apresenta. E é uma satisfação, você busca, é muito satisfatório para os associados, né, em relação a contratação do benefício odontológico. Que as empresas elas buscam oferecer benefícios para poder reter as pessoas também, correto? É uma forma de estar retendo. É uma soma. E quando você tem uma operadora que zela pelo cliente e que cuida do cliente, faz diferença. Com certeza. Que não são números, tem atendimento. Tanto que a gente tem células de atendimento com RHs. Célula de atendimento é assim, a gente não quer que o RH tenha trabalho com o nosso benefício. Ao contrário, a gente cria um canal direto de comunicação do associado com a operadora. Para o RH não ficar sobrecarregado, perfeito. Ele tem outras coisas para cuidar. Perfeito. O RH que eu digo hoje, quem atende na linha de frente com o próprio colaborador da empresa. Né? Então a gente evita muito isso, a gente tem células que cuidam disso. Então são estratégias que você teve que se formatar para poder ter um diferencial, né? E entregar relacionamento, associação comercial, entidades, Ciesp. Hoje a gente tem uma relação com todas as associações. E aonde eu vou, região do Vale do Paraíba, associação comercial, Litoral Norte, aonde a gente vai, a gente tem relação. Porque a gente sabe que a relação entre pessoas é fundamental. É através delas que vai nascer alguma coisa. Com certeza. Que foi na época lá atrás, voltando, eu tive que buscar relações para vender o produto. Sim. Então você vai modelando a estratégia de acordo com a necessidade, né? Sim. E essa necessidade você vai buscar se capacitar. E aí, voltando na capacitação, Marina, voltando à historinha, né? Na fala agora há pouco, o Ari, MBA, então já começou na Strong. E aí, em 2016, eu formatei uma nova disciplina na faculdade. Eu fui convidado para remodelar uma disciplina e eu criei a consultoria estratégica de negócios em 2016. Primeiro semestre, né? E uma das... onde eu fui bater na porta? Na CISA. Falei, poxa vida, vamos buscar parceiros na CISA, né? Então, foi quando eu fiz contato com a CISA para começar o trabalho, apresentar a consultoria e oferecer para a própria CISA e para os associados. Então, começou aí esse approach muito grande. Eu comentei com você ontem, Ari, eu me sinto muito à vontade na CISA, né? Vocês são sensacionais, você como diretor financeiro, é isso, né, Ari? TI. TI, Vice-presidente, né? Na área de TI. Tá.
eu tinha financeiro, não sei porque na cabeça, né? Não, é o Pedro Cia. O Pedro Cia, que era o presidente. Né? Hoje é o Everson Douto. Então, eu me sinto muito à vontade, Marina, na CISA, porque a CISA é parceirona nossa com relação aos trabalhos da consultoria. Já fizemos 6 vezes a consultoria na CISA. E em 2016 foi quando começou a consultoria. Isso. E eu apresentei o trabalho na CISA. Para a diretoria. E aí quem pescou no ano seguinte? A Dental Plus, o Ari. 2017, primeiro semestre, começamos a consultoria. E a equipe foi a titular e consulting. Foi. Primeiro semestre de 2017. Aí depois, na sequência, no segundo semestre também fizemos a consultoria. Repetimos. Então, a Dental Plus, né, ela tem uma pegada de estar participando com a academia. A consultoria é uma via de mão dupla, onde os alunos... O Ari apresenta as dores, desafios, e os alunos vão procurar entregar soluções para as dores. É uma via de mão dupla. Então, os alunos aprendem muito, e o Ari tem um time muito bom lá, que, como já falou, a Natália, a Tatiana, a Lucila, correto? Então, Kaique, Tainara. O Kaique, tem né? bastante gente. Tem uma relação, lista, eu não vou né? ficar falando nominalmente. E se vocês vão assistir aí, né, o nosso grupo, todos são líderes lá dentro. É uma liderança em conjunto. Eu falo os que eu tive contato, que tem contato mais direto, né? Mas o time é fantástico, né? Então, os alunos aprendem bastante com a empresa, né? Aprendem bastante e a empresa acaba recebendo também, né, soluções para as dores. E o Ari sempre teve, como falei agora, essa pegada de trabalhar com a gente, com a academia. Então, 2017, segundo semestre, nós tivemos a Next Consultoria, onde a Tainara, ela foi team leader. Então, dentro da consultoria, nós temos a figura do team leader na equipe. E o Ari ofereceu para a Tainara a oportunidade de estagiar na empresa. Foi. E aí comenta depois, né? 2017, segundo semestre. 2017, eu vou falar num todo, no todo, todas, isso. né? Foram 4, né? Foram 4. Inclusive estamos agora em atividade. Isso, então. Aí 2019... Nós tivemos no primeiro semestre a Challenge Solutions Consulting. Os alunos procuram por nomes rebuscados assim. Eles criam uma empresa, Marina, que é uma empresa virtual. E agora, 2025, segundo semestre, estamos com a Mosaico Consultoria. Então, essa é a quarta consultoria que estamos fazendo na Dental Plus. Então, Ari, em nome da Strong, eu agradeço essa oportunidade que a Dental Plus oferece. E a Dental Plus com essa pegada. E você, principalmente, né, em abrir a empresa para que a gente trabalhe, para que os alunos conheçam, né, aprendam. Isso é uma via de mão dupla. Então, nós temos, né, a Tainara como um case interessante, onde o Ari ofereceu oportunidade para ela. Né? Eu já falei algumas vezes agora, anteriormente, como é benéfico essa parceria, né, da academia com a empresa. É fundamental. E quando veio esse modelo, um professor na CISA, ele fez uma apresentação. Quando a gente fala CISA, para quem está escutando, é a Associação Comercial e Industrial de Santo André. Eu me encantei. Primeiro, que os alunos vão até a empresa, mas com o suporte do professor. E para a empresa receber os alunos e com o suporte de um professor. Então, uniu as demandas. Toda empresa precisa de uma consultoria para cada área, né? A gente tem diversas áreas, né? Hoje a gente tem uma gestão de projetos, uma liderança no nome da Tatiana, que hoje ela vai área por área e faz uma pré-consultoria em cada área. Então, assim, quando veio essa formação da Tainara, que eu uso o exemplo, é que ela estava com tanta liderança e a gente percebeu essa motivação dela e o grupo abraçou e acabou atribuindo a contratação da Tainara, que hoje é uma líder. Hoje é uma líder nossa, né? Que está com você há muito 2017. tempo. Olha só, então a gente agradece a oportunidade. Outra questão que é importante destacar para as empresas: invistam no seu time, nos seus colaboradores. Todos os nossos, quando procuram a capacitação, a gente
incentiva com ajuda de custo. E aí, Marina, olha Isso é só, fundamental. a Tainara, ela fez MBA patrocinado pela Dental, não é isso, Foi. Ari? Alguns outros também, não só ela. Isso, o que eu conheço, também, que a Tainara comentou comigo, né? Sim. Isso, então isso é fundamental. Mas isso é mérito dela. É o investimento, não sabe, é custo. e muitos têm uma visão, e eu não tenho essa visão, porque ninguém é dono de ninguém, gente. Você tá ajudando um ser humano, que eu uso de novo esse termo, a se capacitar, isso é evoluir profissionalmente. Se um dia ela procurar um outro local, que bom, que ótimo. Porque tem empreendedor ou empresário que fala, não, eu vou fazer um investimento, depois ele se capacita, o mercado vem e engole ele. Existem formas e formas. Mas ele vai utilizar. E durante o período que ele esteve com você? Isso, ele vai utilizar o Não houve uma evolução? Não houve uma melhora? É uma troca, é uma troca. Então, é simples, não tem que complicar. Perfeito, ali. Eu acho que o sistema é esse. Que bom que estão com a gente. Que ótimo que estão com a gente. E vão ficar porque sabem que a empresa estão, oferece. Já capacitando outros e estão vindo novas lideranças no grupo. Isso que é legal. Isso que é bacana. É muito bom. Então, extremamente positivo essa parceria da academia com as empresas privadas. É fundamental. E digo mais, agora eu vou falar um pouquinho da associação comercial, da CISA. Também foi importantíssimo essa parceria, porque fizeram também com os funcionários, colaboradores da associação comercial, o mesmo trabalho. Nós fizemos 6 rodadas na CISA e essa é a 4ª na Dental. Então, eu agradeço, né, toda essa parceria. Sim. Que nós agradecemos também. É uma vez ótimo, Marina. Então, eu me sinto muito feliz, Marina, né, de receber feedback, né, porque a gente faz as coisas de uma maneira simples. E eu tenho aquele conceito mão na massa, hands-on, fazer acontecer. Isso. Então a gente não pode, né, estar numa empresa, né, a empresa ela tem que ter ela tem suas despesas, tem que ter receita e tem que ser bem prático e objetivo. Muitas vezes que eu comentei com você ontem, né, Ari, por fone, né, a inovação não é você colocar um sistema ERP da NASA. É você fazer aquele arroz e feijão bem temperadinho, bem feitinho, pronto, inovar isso, fazer o básico bem feito, né? E a gente procura levar isso para as empresas, né? E conhecendo a Dental, que já tem uma estrutura, já tem uma estrutura organizacional muito bem estruturada, assim como a CISA, que eu conheço também, né? Então, isso é muito bacana saber que nós temos empresas, né? Apesar da CISA não ser uma empresa, mas ser uma entidade, mas no fim do dia acaba sendo uma empresa, correto? Tem as suas despesas. Que reflete nos seus associados. Hoje, isso, com 4.800 associados, a Associação Comercial, a CISA, vai refletir também nos seus associados. Porque quando o associado ele vai até a CISA, ele vê que tem uma gestão, eles estão visualizando, estão vendo que a coisa é organizada. Mas isso é muito bom, viu? Poxa, olha, a conversa nossa, já estamos a 1h15 minutos aqui batendo um papo, muito gostoso, né? Muito produtivo e a gente acaba se empolgando, tem tanta coisa para falar, não? Sabe, né, Ari, Marina? Mas vamos chegando já no final da nossa conversa, aí eu peço para que... se a Marina tem mais alguma observação a fazer, Marina, com relação à sua expertise, né, a área contábil, ou mais alguma informação? Olha, agradecer ao Ari, né, por esse bate-papo e para mostrar que a academia, que a Strong vem se alinhando com as tendências, né, e a necessidade do mercado, visto que a parceria com a Dental já tem, né, estão no 4º projeto com eles, com a CISA já foram 6. Então a gente está direcionando os nossos alunos para as necessidades do mercado, a preocupação em dar a formação com aquilo que está sendo pedido é muito importante, ter esse feedback de volta, né, e que venham mais projetos, né, que venham esses depoimentos para mostrar o quanto a Strong vem caminhando, né, e o quanto as empresas da região têm vislumbrado os nossos alunos e têm dado essa oportunidade para eles. Boa, Marina. Então, para as empresas, explorem essa oportunidade que não tem qualquer custo para as empresas. Nenhum, só tem a ganhar. Só tem a ganhar.
Perfeito. Então, a parceria, né, ela existe, é só bater na nossa porta aqui. E nós temos um grupo de professores também, onde as equipes, na medida com que as dores são apresentadas, então nós temos dores em marketing, RH, contabilidade, operações, né? E aí a gente acaba direcionando, os professores dão suporte, assim como a professora Marina, né, é procurada pelos alunos para poder melhorar a área contábil da empresa, uma DRE mais formatadinha, correto, Marina? Então... Sim, visto que o ano que vem vamos ter mudanças com a reforma tributária, né? Que já tem sido uma grande preocupação por parte dos gestores, temos tendo grande procura a respeito do tema, que ainda está um pouco nebuloso de como é que vai ser essa implantação, essa mudança. Então, a gente já está começando a trabalhar com os professores e os alunos também a orientação para o ano que vem da nova reforma tributária. Tem bastante coisa acontecendo. Ari, novamente agradeço a sua disponibilidade de agenda, né? O tempo eu sei que é um recurso escasso para todo mundo e você, na qualidade de empresário, vice-presidente da CISA, muitas tarefas acontecendo, né? E outros assuntos particulares também. Então, agradeço a sua disponibilidade, satisfação em trabalhar com o senhor na CISA e as portas sempre abertas, isso é, na CISA e na Dental, as portas sempre abertas, né? Para a gente continuar esse trabalho, Ari. Muito obrigado pela participação. Como já disse, nós agradecemos a parceria, né, entre as partes, né, é importante isso aí. E eu queria deixar um recado para os pais dos alunos que estudam e que querem estudar na Strong. O quanto esse trabalho é fundamental. Se vocês pais soubessem o quanto isso é gratificante para o aluno, esse trabalho das consultorias. Imagina assim, o meu filho estuda, se forma e antes da formação ele já tem um contato com o segmento empresarial, ele vai ter uma facilidade de entender o que ele quer para a vida dele. Se ele gosta, se ele não gosta, porque ele está praticando. Porque a pior coisa que tem, você se forma e você nunca fez nada. Quando você vai para o ambiente de escritório, você não gostou. Perfeito. Então você já tem na formação um momento que a Strong oferece de você estar tendo a oportunidade de vivenciar a empresa para você praticar. Legal, estou feliz, é isso que eu quero para a minha vida. Isso é muito bacana. Então a Strong ela dá essa oportunidade para essa facilidade. E parabenizo o trabalho. E em 2016 que veio o projeto foi criado, tem que parabenizar, muito legal. E estamos, né? Inclusive temos uma reunião logo em breve para continuidade com a associação comercial dentro do comércio da cidade, que a gente quer inovar algumas coisas, né? Vamos bater papo. Vamos sim, já está agendado uma reunião. Marina, o Ari está provocando uma reunião muito bacana aí para o dia 10 de junto com o nosso superintendente, né? o Ademir. Isso. Um exercício com o pessoal do marketing, o pessoal que eu quero que esteja junto, o pessoal do TI. Eu quero que todo mundo escute, vamos fazer um bate-papo, porque eles sabem onde estão as dificuldades, quais são os problemas, e a gente está aí para isso. Muito para bom, isso Ari. é o nosso bate-papo. Perfeito. Mas obrigado, professor. Quando quiser, para falar de um outro tema, algum outro assunto, estaremos aqui. É só bater na porta lá, eu tenho certeza que vai dar certo, né? E professora, foi uma satisfação, viu? Prazer, muito obrigada. E olha, parabenizo a sua atividade. E você tem um desafio gigantesco agora, a partir do ano que vem. A gente tem feito algumas palestras com o pessoal da área contábil, a Associação de Contabilistas, fizeram uns eventos. E sempre tem uma dúvida, sempre tem uma coisinha não ou outra. Não está fechado, né? Ainda Nunca não. Tem uns detalhinhos para se tratar, mas... É um desafio gigante. Imagina ela numa sala de aula, que gostoso. Sim, com certeza. Marina, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda como coordenadora de curso também é muito solicitada, né? Então, muito obrigado mais uma vez aí pela participação. Eu que agradeço, Perfeito? professor. Foi um prazer. Muito obrigada. E até o próximo podcast, né? Então fica o convite para as empresas que quiserem participar da consultoria. Fica o convite para todas as empresas, né? E até qualquer hora no novo podcast.